Olá! Hoje nós vamos fazer dois tipos de desenho em jacar. Um com o trocador e outro com máquina normal. Coloquei uma cartela para trabalhar, fiz uma barrinha e agora seleciono normalmente, ligo o MC e coloco o fio. Fio normal 2,28, 2,28. No A, nessa posição do carro A, eu coloco o fio principal, que é o fio de fundo, o fio da cor principal da blusa. E o fio do jacar fica na posição B. Como ele solta fácil na primeira carreira, é bom segurar embaixo. Agora é só tecer. Eu coloquei um pente aqui, porque eu recém comecei o trabalho. Essa é uma cartela perfurada, então ela é pequeno o desenho, mas ela pode ser continuado. É só voltar ao início da cartela ali e fazer ela continuar. Então, esse é o nosso jacar com fiapos atrás. Terminou a minha cartela, eu vou fazer algumas carreiras para conseguir tirar da máquina. Tiro a linha do desenho e aqui eu tenho o trabalho da flor. Eu chamo de flor verena, essa daqui. Ela foi copiada de uma revista chamada Verena. Só que a flor que vinha não era de 24 pontos, então eu tive que adaptar para caber em 24 pontos, porque a minha máquina aqui, essa, trabalha apenas com cartela de 24 agulhas. Então, essa é a nossa primeira amostra. Agora, a segunda amostra vai ser com o trocador de cores. A mesma flor. Depois eu coloco as duas lado a lado para ver a diferença e as semelhanças do trabalho. Para fazer com o trocador de cores, eu preciso da frontura. Então, coloquei os mesmos pontos, frontura, início, normal, pente e peso. Preciso também do braço do trocador. Se eu não tiver o braço, vai ser difícil eu fazer a troca de cores rápido. Mas, caso não tenha o braço, também consegue, desde que sejam deixadas os fios à esquerda e você sempre fazendo a troca manual ali. É um pouquinho mais complicado, mas também dá. Coloquei o fio bege na posição 2, o fio laranja na posição 1. Então, quando eu estou com a alavanquinha apertada, essa casa está aberta. É ali onde o fio ficaria, caso eu precisasse trocar. Coloco sempre o carro à esquerda para acionar a cartela do jacar com trocador, porque o braço também está à esquerda, ele não funciona à direita. Pelo menos nas máquinas que eu conheço não funciona. Seleciono, então, ligo o cassê e trago o carro para a direita. Ele selecionou uma porção de agulhas e as outras ficaram embaixo. As que ficaram embaixo são as que vão formar o desenho em si. Aciono no carro os dois partes. Fio no carro, levo ele para a esquerda.
Percebe que agora aquelas agulhinhas que estavam embaixo vieram para cima? É essa a função da cartela, que é uma cartela especial, depois eu mostro como é que ela é. E esse é o trabalho que vai formar o jacar. Então, chego com o carro até o final, lá onde tem o braço, aperto a alavanquinha onde está a cor que eu quero colocar, que é o bege, ou creme. Quando eu aperto uma alavanquinha, a outra naturalmente se fecha. Então, ela troca, por isso que chama-se trocador. Aí, venho com o carro. O laranja ficou lá. Aqui dentro do engate veio o bege. Eu trago... A primeira carreira eu trago segurando a pontinha, porque ele estava solto. Venho para cá, ele tramou aquelas agulhas que estão para cima, ele tece. As que estão lá embaixo, na posição de espera, não tece dessa carreira. Porque eu estou com os dois partes acionados. Então, toda vez que eu vou, as que estiverem para cima, ela funciona. Vou para a esquerda, largo o bege, pego o laranja. Tem que cuidar porque às vezes eles engatam os dois juntos aqui dentro. O carro fica bem mais pesado. Vou para a esquerda. Então, a cada 2 carreiras, eu faço essa troca de cor. E sempre à esquerda. Essa é uma malha que ela fica bem mais pesada, consome o dobro de lã do que uma malha simples que nós fizemos no outro jacar. Não veio mais nenhuma agulha para cima. Não veio mais nenhuma agulha selecionada. Significa que a minha cartela terminou. Ela também poderia ser em looping. Se eu quisesse, eu faria recolocar ela na primeira carreira e ela faria uma continuação do ponto. Quando eu termino aqui e eu quero só essa amostra, desligo parte, desligo o cassê. Acabou de passar a mão. E aqui está a nossa flor verena, sem fiapos atrás. Ela fica um listadinho na parte de trás.
um listadinho de 2 por 2. Também ficaria bonitinho. É uma malha bem mais pesada do que a malha lisa que nós fizemos antes. Ponho uma lado a outra para notar a diferença e as semelhanças. E aqui estão as duas amostras. A malha lisa, com jacar, que fica fiapos por baixo, e a malha dupla, ela é uma malha dupla, porque é feita frontura e máquina. O mesmo desenho, só que esse parece bem mais comprido do que esse, porque é a tendência da malha. A regulagem aqui foi na 6, aqui foi na 6 também. Só que na frontura eu faço menor a regulagem, eu não faço ela tão grande quanto a da máquina. Então, na máquina eu usei 6, na frontura eu usei 4. Aí, a cartela. A cartela da flor verena em ponto jacar com fiapos. Ela é uma cartela perfurada, foi adaptada em 24 pontos e ela não é muito comprida. Ela tem 30 carreiras de jacar, no sentido do comprimento, 30 carreiras apenas. E 24 pontos. Ela foi adaptada de uma revista chamada Verena, por isso que eu chamo Flor Verena. Ela é um desenho que pode ser continuado no sentido da vertical. Então, se eu quiser continuar a cartela, é só voltar à base dela, depois que termina, fazer ela continuada. Eu não preciso perfurar uma cartela gigante cheia dela, eu só repito o desenho. Então, essa é a cartela do jacar simples. Mas não dá para fazer com esse mesmo ponto na frontura? Sim, só que você precisa modificar a cartela. Essa do lado é a cartela da flor verena modificada para fazer com o trocador de cores. São os mesmos 24 pontos de largura, porque as cartelas têm 24. Porém, o comprimento dela, se aqui tem 30, aqui tem 60 carreiras de comprimento. 60 carreiras que foram perfuradas para conseguir fazer esse desenho aqui. Para transformar uma cartela normal numa cartela para trabalho com o trocador de cores, eu preciso primeiro de muita paciência, depois de um papel milimetrado ou quadriculado. Aí, passar o ponto que eu tenho no papel milimetrado. Como que eu faço isso? Eu coloco um papel carreira por carreira. Eu não posso fazer a cópia do desenho nesse sentido, copiar o desenho no sentido vertical. Eu tenho que fazer no sentido horizontal. Carreira por carreira, contando os pontos que estão sem perfurar e os que estão perfurados. Ok? Pego o meu papel milimetrado. Acho 24 quadradinhos. Faço uma margem de 24 quadradinhos. É dentro dessa que vai sair a minha cartela. Também coloco uma régua para me dar um apoio para eu descobrir a carreira bem certo, porque senão fica meio complicado. Primeira carreira, nenhum ponto marcado. Vou para a segunda. Segunda carreira é a carreira que eu estou aqui para copiar. Então, conto os pontos que eu não tenho perfurado, quadradinho que não está perfurado, e conto aqui também. Copio exatamente a primeira carreira igualzinha, certo? Vou para a segunda carreira. Segunda carreira, copio também, igualzinha, certo?
Agora, pulo 2 carreiras no papel milimetrado, pulo 2 carreiras sem perfurar nada, sem anotar, sem rabiscar nada. Não anoto nada em 2 carreiras. Vou para 5ª carreira, só no papel milimetrado. Aqui, então, eu tenho 1, 2, vou para a 3ª carreira aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou para a 3ª carreira no desenho normal. No milimetrado, já estou na 5ª carreira, porque eu pulei carreiras vazias aqui. Então, para copiar, eu sempre pulo 2 carreiras a cada 2 de desenho lá. Primeiro eu deixei sem anotar nada, anotei 2. Pulei 2 carreiras, anotei 2. Pulei 2 carreiras, anotei mais 2. E assim eu vou fazendo. É esse o desenho da flor, que aqui vai ficar um pouco mais estendida, porque a cada 2 carreiras eu deixo 2 vagas. Ok? Então, 2 carreiras perfuradas, depois eu vou no meu perfurador de cartelas e perfuro exatamente o que eu tenho aqui. A cada 2 carreiras eu vou perfurando. A primeira sempre eu deixo vaga, sempre eu deixo sem perfurar, só perfuro as outras. 2 perfuradas, 2 vagas, 2 perfuradas, 2 vagas, 2 perfuradas, 2 vagas. Feito isso, agora eu vou fazer o que a gente chama de espelho. O que é o espelho? Pega uma caneta de cor diferente. Se aqui eu usei lápis preto, que é o que eu usei, agora eu vou fazer com caneta vermelha, só para ver melhor. Primeira carreira que nós tínhamos aqui embaixo. Vamos usar o papelzinho aqui para me ajudar. Primeira carreira que eu fiz aqui embaixo, que eu já marquei com o lápis. Qual o ponto que está aqui anotado? Na carreira anterior dele, eu não anoto. Só anoto os que estão em branco. Está anotado, deixa em branco. Os que não estão anotados, eu risco em vermelho. Anotado, deixo em branco. Está anotado, deixo em branco. O que está em branco, eu faço na carreira anterior vermelhinho. Então, isso é um espelho. A de cima, a carreira de cima que está na cor lápis, né, no caso, é a carreira que vai ser o desenho. Aqui é em vermelho, é a que vão formar os pontos de apoio para o desenho de jacar. O que é um ponto de apoio? Ele prepara o ponto, ele abre o ponto, formando uma agulha vaga aqui, para que na próxima carreira, quando for selecionado, ele selecione esse e não trabalha ali. Ele faz o desenho em bege, no caso aqui foi em bege, porque o laranja preparou para ele uma casinha, preparou uma agulha vaga anteriormente. Vamos de novo. As carreiras em preto, que o desenho que foi marcado em preto, nessas 2 carreiras, eu deixo ele ali. Vou para a próxima carreira, aquela que ficou vaga, sem nenhuma marcação. O que eu faço? O espelho dela também. Só que agora eu não olho para cima, eu olho para baixo. Tem alguma anotada aqui? Não. Então, eu anoto em vermelho na carreira vaga em cima. Tudo o que não estiver marcado em lápis na carreira de baixo, eu anoto em vermelhinho lá em cima. Tá anotado? Deixo em branco. Faço
a continuação. Está anotado? Deixo em branco. Não está anotado, eu coloco vermelho. Isso é um trabalho de paciência, porque eu já errei muita cartela. Já errei muita cartela porque tentava fazer direto. Então, melhor fazer no papel, que no papel você tem condições de refazer caso esteja errado. Vou para a carreira de cima. Lembra que nós deixamos 2 carreiras vagas? Pois é, a primeira carreira vaga é a de espelho dessa carreira que nós fizemos anterior. A próxima carreira vaga é espelho da carreira seguinte. Então, o que estiver anotado lá em cima em preto, eu não risco nada no quadradinho de baixo. E aqui estiver em branco lá em cima, eu anoto em vermelhinho aqui embaixo. Vou fazendo esse tipo de trabalho até eu conseguir todos os pontos terem o seu espelho. Observando na própria cartela. Copiar assim fica mais difícil. Então, faz no caderno quadriculado ou no caderno milimetrado, que você tem uma condição melhor de observar tanto o desenho como ele é e como ele vai ficar estendido para formar o desenho de jacquard sem fiapos embaixo. No livro de pontos que a gente compra, que a gente às vezes vem com a máquina, às vezes não. No livro de pontos, aquele livro grandão, capa dura, que tem uma infinidade de pontos, ele já vem com algumas cartelas já anotadas, não perfuradas. Você vai ter que copiar de acordo com o desenho que está ali. Ele tem desenhos muito bonitos, até com indicação de cores, que ficaria bonito. Tem uma infinidade de opções. Aqui é só copiar, mas você pode copiar, refazer pontos que você tenha já em jacquard normal para jacquard estendido, para jacquard com o trocador de cores. Eu, particularmente, nunca testei sem o braço do trocador. Se alguém não tem o trocador de cores, mas quer fazer esse tipo de desenho, transforma uma cartela de jacquard normal para jacquard estendido e tenta fazer só com a troca manual na lateral. Se der certo, coloca nos comentários. Aí me pergunto, posso fazer com mais de uma cor, já que aqui nos desenhos coloridos aqui no livro tem, esse por exemplo tem 3 cores. Pode fazer. Quando ele é apenas 2 cores, como nós fizemos aqui a flor verena, o fundo e mais uma cor, eu não anotei nenhum dado aqui na lateral da cartela. Se por um acaso eu tivesse mais de uma cor, eu precisaria fazer esse tipo de anotação aqui, ó, em caneta permanente. Quando muda a cor, eu preciso marcar para que na hora que eu estiver fazendo eu saiba, é hora de mudar para a cor tal, é hora de mudar para outra cor. O nosso trocador tem 4 entradas, 4 casinhas, então ele permite 4 cores. A principal e mais 3, certo? Então, até 4 cores, a de fundo e mais 3, pode ser feito em jacquard. Eu tenho algumas cartelas com esse
tipo de desenho estendido. Muitas delas eu preciso refazer, porque com o tempo de uso, as cartelas não resistem muito. E todas elas eu coloco uma na lateral, às vezes escrito, e esses durex também caem. Às vezes eu faço o desenhinho, porque escrevo, coloco o desenhinho para não perder. Porque na hora que você está fazendo o trabalho, às vezes é apurado e não dá tempo. É apurado e às vezes não dá tempo para você fazer uma observação mais criteriosa. Aqui eu fiz um desenho e coloquei na lateral. Tem o ciclista, esse fica muito bonitinho. Mas são todos desenhos pequenos em jacar normal, que foram transformados para jacar estendido. Ok? Então, para hoje é a demonstração de trocador e jacar comum, jacar com fiapos embaixo. Tanto um quanto o outro, tanto o jacar normal quanto o jacar com o trocador de cores são bonitos e muito importantes a gente saber fazer, conseguir fazer e apresentar um trabalho diferente para o nosso cliente. Essa do jacar normal é evidente que precisa ser passado para ele obedecer um pouquinho mais. Mas como é uma amostra, eu não vou passar porque eu vou reaproveitar a lã. Certo? Então, essa é a nossa dica para hoje. Espero que tenha ajudado. Bom trabalho!